Muito bem. Começamos, então, hoje o segundo bimestre, né? Eu havia dito. O segundo bimestre é um pouco mais denso do que o primeiro. A gente vai começar a trabalhar um pouco mais com a parte gráfica, principalmente nessa parte agora de distribuição de probabilidade contínua, tá? O que vai mudar do que a gente estava vendo no bimestre passado para esse? No primeiro bimestre, nós falamos sobre variáveis discretas, tá? Lembram lá do começo da estatística 1? Há dois tipos de variáveis contínuas e variáveis discretas, tá? As variáveis discretas, são todas que nós vimos até agora, as distribuições de probabilidades eram para variáveis discretas. Nós vimos lá qual a probabilidade de acontecer alguma coisa tantas vezes. Por exemplo, em uma ligação telefônica, uma central telefônica recebe 10 chamadas por minuto, qual é a probabilidade de ocorrer em 5? Qual a probabilidade de ocorrer em 10, 15? Então, eram todos valores inteiros, certo? Sempre nos referindo a valores inteiros. Agora, nós vamos começar a trabalhar com valores contínuos, tá? Com distribuições de probabilidades contínuas. São aquelas que não são enumeradas, tá? Entram em um intervalo. São números que não são somente números inteiros. São números reais. Por exemplo, aqui, tempo, espaço, massa, dinheiro, taxa, tá? Qualquer valor que não seja uma quantidade enumerada, um valor contínuo, ok? Então, essa diferença que há entre o que a gente viu no primeiro e o que nós vamos ver agora no segundo bimestre. Então, nós vamos trabalhar com variáveis contínuas. Vamos lembrar como que era a distribuição de probabilidade com as variáveis discretas. Eu não vou fazer esse daqui, tá? Porque esse daqui é muito simples, eu vou pegar um da prova, para a gente ver como que foi, como que funcionou lá na prova, tá? Vou pegar um da prova aqui, que é rapidinho. E aí, vocês... A gente trabalha com um desses aqui, qualquer um. Vou pegar aqui. Para a gente lembrar como que era a distribuição de probabilidade discreta. Então, aqui, ó, temos aqui uma questão da prova. Deixa eu pegar essa segunda aqui. O tempo de formação de um aluno que ingressa na faculdade nem sempre é igual ao prazo de duração do curso. Deixa eu pegar minha bloquinho aqui. O tempo de formação para um aluno que ingressa na faculdade nem sempre é igual ao prazo de duração do curso. Um grupo de 96 alunos ingressando em um curso superior, com duração de 4 anos, foi acompanhado desde o primeiro ano. Deste grupo, 52 concluíram em 4 anos, 12 concluíram em 5 anos, 18 em 6 anos, 11 em 7 anos e 3 concluíram em 8 anos. Tá? Então, como que funciona montar a distribuição de probabilidade? Então, isso aqui é uma distribuição de probabilidade discreta. De probabilidade discreta. É uma variável discreta. Ah, prof, mas é tempo. Tudo bem, mas esse tempo que está aqui não é o tempo corrido, tá? É o tempo de um ano letivo. Tempo de anos de conclusão após a entrada, né? Então, não é assim. Não tem como a pessoa ter concluído em 3 anos e meio, por exemplo, tá? De acordo com o que está escrito aqui. Seria um curso basicamente anual. E esses anos que estão aqui torna-se uma variável discreta porque são anos letivos, períodos letivos, certo? Muito bem. Então, a variável discreta em questão aqui é quantos anos a pessoa demorou para se formar, tá? Então, x, que é a nossa variável, representa o prazo, os anos que a pessoa demorou para se formar. E isso pode ter acontecido em 4, em 5, em 6, em 7 ou em 8 anos, de acordo com o texto, ok? No total, são 96 pessoas, tá? E aqui nós vamos fazer a função de probabilidade, a P de x, ok? A probabilidade de que a função tenha uma variável x igual a 4, ou seja, a probabilidade da variável x igual a 4 vai ser o quê? Quantas pessoas se formarem em 4 anos? 52. 52 de 96, tá? Então, P de x igual a 4 é 52 de 96.
P de x igual a 5. Quantas pessoas se formarem em 5 anos? Probabilidade de se formar em 5 anos foram 12 que concluíram em 5 anos, então vai ser 12 de 96. P de x igual a 6. Então, em 6 anos foram 18. Então, P de x igual a 6 é igual a 18 em 96. A P de x igual a 7. Ou seja, de se formar em 7 anos. Foram 11 em 7 anos, 11 de 96. E a P de x igual a 8, ou seja, se formar em 8 anos, é de 3 pessoas, né? Então, 3 em 96, ok? Muito bem. Aqui a gente pode calcular também o valor da probabilidade, tá? Não somente deixar assim. Fica mais fácil de entender se a gente calcular. Então, eu vou fazer aqui 52 dividido por 96, fica 0,54166. Então, 0,5417, tá? 12 de 96. 12 de 96 vai ficar 0,125. Ou seja, 12,5%, né? 18 de 96. 18,75. 0,1875. 75. Ou seja, 18,75%. E de 7 anos, 11,96. Que vai dar 0,1146. E de 8 anos, 3 de 96, vai ficar 0,03125. Então, 0,0. 25313. Vou colocar aqui, certo? Muito bem. Isso é a distribuição de probabilidade para uma variável discreta, tá? É tudo que pode acontecer com essa variável. Essa variável pode assumir os valores 4, 5, 6, 7 ou 8. A probabilidade de ela assumir o valor 5, por exemplo, é de 12,5%. Probabilidade de assumir o valor 7 é de 11,46% e assim por diante, tá? Com base nessa distribuição de probabilidade, nós podemos também fazer aquele gráfico. Lembrando que o gráfico é o gráfico de valores discretos, porque não há possibilidade da pessoa se formar em 6 anos e meio, tá? Ou em 5 anos e meio. Não existe valores entre 1 e 2, entre 4 e 5, entre 5 e 6 não tem, tá? Então, vou colocar aqui a variável x, assume os valores 4, 5, 6, 7 e 8. Somente esses valores. E a probabilidade é até 50%. Então, vou colocar aqui 10, 20, 30, 40 e 50, tá? Então, vamos lá. Probabilidade de x assumir o valor 4, ou seja, da pessoa se formar em 4 anos, é de 54,17%. Então, eu faço aquele pontinho lá no 54,17. Isso aqui. Probabilidade da pessoa se formar em 5 anos, 12,5. Então, vem aqui, 12,5, mais ou menos aqui. De 6 anos, 18,75. Então, vem lá até o 18, mais ou menos aqui. Ok? Mais ou menos, né? De 7 anos é de 11,46. Um pouquinho mais que 10 aqui. Mais ou menos aqui assim. E o de 8 é 3,13%. Então, é só um pouquinho de nada aqui, certo? Isso é uma distribuição de probabilidade discreta, tá? Distribuição de probabilidade de uma variável discreta. Se a gente somar todos os valores aqui, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que fechar 100%, tem que fechar 1, ok? Qual é a probabilidade da pessoa se formar em 5 anos? 12,5. Qual a probabilidade da pessoa se formar em até 5 anos? Então, a gente vai somar 4 e 5. Pessoas se formarem até 7 anos, 4 mais 5 mais 6 mais 7, ok? Então, isso aqui foi o conteúdo do bimestre passado que a gente já viu. É uma distribuição de probabilidades para uma variável discreta. O P de x aqui é a função que relaciona a probabilidade de ocorrência da variável em questão, da variável discreta em questão. Agora,
Se por acaso existisse alguém entre 4 e 5, entre 5 e 6, entre 6 e 7, 7 e 8, a gente teria que unir os pontos aqui nesse gráfico. Se existisse, tá? A gente teria que unir os pontos nesse gráfico. O que vai acontecer agora é que a gente vai fazer essa união desses pontos, tá? A gente vai ter valores em todo o intervalo. Não mais agora só nos pontinhos discretos de cada valor da variável. Nós uniremos todos esses pontos e nós vamos ter agora uma curva de probabilidades, ok? Só que, para as variáveis contínuas, tá? Aqui é a mesma coisa que o anterior que eu fiz lá, esse slide aqui, é a mesma coisa que eu fiz lá, só que aqui é um experimento, uma variável discreta da soma das faces de um dado, tá? Qual a probabilidade da soma ser 2, ser 3? Os valores que x pode assumir são esses aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Probabilidade da soma ser 2, a soma ser 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Então é a mesma coisa que a gente até já fez esse gráfico antes, então por isso que eu não foquei muito nele, tá? Então, o que vai acontecer agora? A gente vai ter uma função que relaciona a variável contínua. Então, vamos dar uma lida aqui. Quando a variável é contínua, a função de probabilidade, ou seja, a função que me dá a probabilidade de ocorrência de algum valor nessa variável contínua, é chamada de função densidade de probabilidade. Função densidade de probabilidade. Ela é expressada por f de x, tá? E o que vai me dar a expressão da função, por exemplo, vocês estão acostumados com função assim, f de x igual a 5x menos 3. Isso é a expressão da função, tá? Para a função densidade de probabilidade, isso aqui é diferente. Cada tipo de experimento vai ter uma função diferenciada, tá? Essa expressão da função aqui vai ser diferente para cada um. Bom, a diferença é que a função densidade de probabilidade, a que nós vamos definir, não é essa, obviamente, que nós vamos definir para calcular a probabilidade de ocorrência de uma variável contínua, ela não vai produzir a probabilidade diretamente como a gente viu na probabilidade discreta, tá? Aqui na função discreta, vou pegar aqui. Aqui na discreta a gente viu o quê? Que se eu colocar o valor da variável, o ponto aqui, ó, o valor encontrado aqui, ele traduz exatamente a probabilidade daquela variável ocorrer, tá? Não vai acontecer isso na função densidade de probabilidade, na variável contínua. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vai acontecer o seguinte, aqui, ó. Oh, droga, desculpe. Aqui. Vai acontecer o seguinte aqui. A variável... Por alguma razão não está riscando, sim. Ah, está riscando, sim. A variável o que nós vamos encontrar aqui é uma função, certo? E ela não vai dar direto a probabilidade. Aonde eu vou ter a probabilidade é na área abaixo do gráfico dessa função. Então, se fosse o caso disso aqui, se fosse o caso dessa daqui ser uma função densidade de probabilidade, essa que eu risquei aqui, ó. Se fosse o caso dela ser uma função densidade de probabilidade, eu não teria como saber, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar 5 anos e meio. Se eu pegar aqui, ó, 5 anos e meio, aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu rebatesse aqui no eixo Y, aqui, ó, pegasse aqui, eu teria o valor da probabilidade direto no caso da função discreta. Na contínua, não. Se eu quiser saber o valor da probabilidade com base no gráfico da função, eu tenho que calcular a área abaixo dessa curva. Então, eu tenho que fazer o cálculo desse pedaço aqui para poder obter o valor da probabilidade, tá? Então, na probabilidade da distribuição contínua, não é direto a função que me dá o valor da probabilidade de alguma coisa ocorrer. É o quê? É a área abaixo do gráfico de uma função que me dá a probabilidade de ocorrência disso daí, tá? Como que eu calculo a área abaixo do gráfico de uma função? Então, vamos pensar aqui. Vocês já viram isso, mas talvez não lembrem. Então, imagina que eu tenho uma função aqui qualquer. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Tem essa função aqui, tá? Essa função é uma parábola, né? Aquela bonitinha assim. Vértice na origem, pá, sim, tá? Aqui, digamos, seja 1. Aqui 2. Tá? Assim, 1 e 4. Eu quero saber qual que é a área, essa área aqui, ó.
abaixo desse gráfico da função. Esse pedaço aqui. Como que eu faço para saber qual que é o valor dessa área? Desse pedacinho aqui da função, ó. Alguém lembra? Alguém arrisca? Eliseu, arrisca? Eliseu tá aí? Ah, Thaís. Arrisca, Eliseu. Dizer como que a gente faz para calcular a área abaixo do gráfico de uma função? Não? Integral, exatamente. Exatamente. A área do gráfico abaixo de uma função é calculada usando integral, certo? Como que eu faço para saber? Eu vou fazer assim, ó. A área, essa areazinha aqui, é a integral que vai de 1 até 2, porque eu quero nesse pedacinho aqui, da função x² dx. E aí eu tenho essa área, né? Integral de x² é x³ sobre 3, que varia de 1 a 2. Coloca primeiro para x igual a 2, depois para x igual a 1. Vai ficar o quê? 2 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3, né? 8 terços menos 1 terço vai ficar 7 terços. 7 terços de unidade de área, tá? Então, esse pedaço aqui equivale a 7 dividido por 3, 2,33 unidades de área aproximadamente, tá? Isso é a área abaixo de uma curva, ok? Na função densidade e probabilidade vai ser a mesma coisa. A probabilidade de ocorrer um evento, um valor dentro da variável, um valor da variável contínua, é exatamente a área abaixo da função densidade e probabilidade, ok? Como vocês podem supor, aqui, ó, não tem como eu saber a probabilidade de um valor fixo, já que é um número contínuo. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 0,5, tá? Eu não tenho como saber a probabilidade exatamente no 0,5, porque é um valor contínuo, ok? O que eu preciso saber é um intervalo de valores. Então, não vou calcular a probabilidade de acontecer um valor da variável contínua, e sim um intervalo aqui dentro da abrangência ali da variável, certo? Muito bem. Então, basicamente é isso. A aula de hoje é essa. Nós vamos fazer integrais de áreas abaixo de curvas, tá? Então, como eu disse, a área sobre o gráfico da função corresponde a determinado intervalo, produz a probabilidade da variável aleatória contínua x assumir um valor ali dentro daquele intervalo, ok? Bom, a distribuição que nós... Daí existem várias distribuições de probabilidades contínuas, mas todas elas seguem esse mesmo padrão. Sempre vai ser a área abaixo de um gráfico, tá? A distribuição que nós vamos focar hoje é a distribuição normal, tá? A distribuição normal é conhecida também como distribuição de Gauss, ou de Laplace-Gauss, tá? Mas, no entanto, antes ainda de Gauss trabalhar na distribuição normal, há indícios de que Moivre foi o cara que descobriu essa distribuição, que trabalhou nessa função densidade e probabilidade da distribuição normal, tá? E o nome que se dá a curva normal que nós vamos fazer é chamada também de curva de Gauss, tá? Porque supõe que Gauss foi a primeira pessoa que fez o uso da curva de Gauss. No entanto, o Moivre é bem antes de Gauss ter nascido. Gauss acho que é 1787. Moivre morreu em 54, tá? Então, foi bem antes. Mas quem inventou não importa. O importante é que é super útil, tá? A história não conta, né? Quem foi, não tem exatamente assim preciso quem foi, mas é muito útil, nós vamos precisar e vamos utilizar a invenção desses caras aqui. Ou foi Moivre, ou foi Gauss, ou foi Laplace, ou foram todos. Muito bem. A distribuição normal é a mais importante distribuição para descrevermos uma variável contínua. Ela é usada em ampla variedade de aplicações práticas em que as variáveis são contínuas, né? Altura, peso, nota de variação, qualquer tipo de medição científica que aconteça, a medição ou o valor que seja um valor contínuo, né, dentro de um intervalo ali, pode ser classificado como uma variável contínua e usaremos distribuição normal. Bom, para a distribuição normal, nós dizemos que uma variável aleatória x
vai ter distribuição normal com parâmetros mi e sigma, se a sua função for essa daqui. Então, como eu disse, cada variável, cada distribuição tem uma função atrelada a ela, uma função densidade probabilidade, função densidade probabilidade atrelada a ela, tá? No caso da distribuição normal, a função que define, que parametriza as variáveis contínuas, é essa função aqui, tá? Chamada de função densidade probabilidade. Como que funciona essa função? Ela tem dois parâmetros. Um parâmetro é o mi e o outro parâmetro é o sigma, tá? Um parâmetro é o mi e o outro é o sigma. O mi é quem? Lá da estatística 1, vocês lembram quem que é mi? Lembram? Quem que é mi? E quem que é sigma? Lembram, né? Como assim? Esqueceram. Mi é quem? Mi é a média, tá? E sigma é o desvio padrão. Mi é a média e sigma é o desvio padrão. Então, vamos lá. Mi é a média, sigma é o desvio padrão, π é π e E é o próprio E, né? Constante de Euler, aquela que a gente usou na distribuição de Poisson, ok? Então, mi é a média, desvio padrão é sigma, π é o π normal e o E é a constante de Euler, a mesma lá da constante de Euler, da distribuição de Poisson. Vamos entender como que funciona essa função aqui, tá? A gente vai precisar trabalhar um pouquinho nela. Então, eu vou fazer aqui um gráfico dela para vocês verem como que fica, tá? Claro que eu não vou fazer na mão, né? Porque dá muito trabalho. Eu vou pegar aqui um assistente para fazer para mim aqui, ó. Vou pegar aqui o GeoGebra. Vou pegar aqui o GeoGebra para fazer ela para mim aqui. Então, como que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Eu não posso colocar mi e sigma no lugar aqui do mi e do sigma, que ele não vai saber o que que é, tá? Eu tenho que colocar valores. Então, eu vou supor aqui, por exemplo, que a média seja 0, tá? Vou supor. E que o desvio padrão seja 0,4, só para poder fazer o gráfico. Então, eu vou substituir aqui na função, onde tem... Eu vou fechar isso aqui e abrir de novo, porque ele não tá deixando eu apagar. Que droga. Eu risco e não apago, daí fica difícil. Então, aqui, ó, como eu não posso fazer ela sem nada, eu vou supor um desvio padrão conhecido e uma média conhecida, tá? Só para poder fazer o gráfico. Não quero isso aqui. Quero escrever nele. Ai, não pode. Que droga. Bom, tudo bem. Eu vou supor, então, desvio padrão conhecido. Bem... Aqui. Eu vou supor um desvio padrão conhecido e uma média conhecida, tá? Então, f de x é 1 sobre sigma vezes... aqui, ó, vamos... Para ficar mais fácil de usar, vamos escrever assim, ó. F de x é igual. Vocês estão vendo que é 1 sobre sigma vezes raiz de 2π vezes aquela coisa ali. Então, eu vou colocar a exponencial em cima, tá? Para ficar uma fração só. Então, vai ficar assim. E elevado a menos x menos mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Embaixo, esse sigma que tá aqui, ó, eu vou colocar ele para dentro da raiz, tá? Para ficar uma raiz só embaixo. Para colocar dentro da raiz, é só elevar ao quadrado, né? Então, vai ficar raiz quadrada de sigma ao quadrado vezes 2π, tá? Ainda é a mesma função, só deixei de um jeito mais fácil, porque eu quero programar ela ali, aí fica mais fácil. Se eu colocar assim, suponha x é mi igual a 0, média 0, e sigma igual a 0,4, tá? Então, vou supor que a média é 0 e que o desvio padrão é 0,4. Aí, ela vai ficar assim, ó. F de x
é igual a e elevado a menos x menos mi, como a média é zero, vai ficar x ao quadrado, tá? Sobre 2 vezes 0,4 ao quadrado. Sigma eu supus que é 0,4. Sobre raiz quadrada de 0,4 ao quadrado vezes 2π. Veja que aqui é simples, ó. É e elevado a menos x ao quadrado sobre um número. Isso aqui é um número, né? Aqui embaixo também é um número. É um número estranho, mas é um número, tá? Então, não é muito difícil de fazer, de pensar nela, não. Vamos lá. Então, vou escrever aqui, ó. E elevado... Deixa maior. Aqui, deixa um pouquinho maior. E elevado a menos x ao quadrado. Por que tá pequeno? Espera só um pouquinho, que tá muito pequenininho meu GeoGebra aqui. Deixa eu fechar ele e abrir de novo. Hoje tá tudo bugado. Sexta-feira a tecnologia tá contra mim. Meu tecladinho não aparece. Triste. Então eu vou pegar, vou abrir ele inteiro, sem estar com o meu PowerPoint aberto. E elevado a menos x ao quadrado. Y é igual a... Olha, aqui também tá bugado. Y é igual a e elevado a menos... Não sei se vai dar para fazer. Deixa eu fechar e abrir de novo. Desculpa, gente. Falha dos meus sistemas. Hoje eles estão contra mim. Agora vai dar. Aí, para ver. Vamos lá. Y igual a e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 elevado, daí ali vai ser tudo que está em cima, né? Então, eu vou colocar menos x ao quadrado sobre 2 vezes sigma é 0,4 ao quadrado, ok? Fica meio pequenininho, mas acho que dá para vocês enxergarem aí. Deixa eu tentar deixar maior. Tem que ver aqui. Aí, acho que tá melhor. Aí, isso aqui foi a parte de cima. Agora eu vou colocar a fração aqui. Pronto. Raiz quadrada de 0,4 ao quadrado vezes 2π. Pronto. Tá aí. Não é grande coisa. Veja só, então, como é que fica essa função, o gráfico dessa função, tá? O gráfico dessa função, então, deixa eu achar aqui. O gráfico dessa função fica uma curva, certo? Uma curva. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Fica uma curva. De que jeito que é essa curva? Deixa eu riscar ela aqui para vocês verem. De que jeito que é essa curva? Olha só. Ela tem, na parte do pico da curva, aqui, tá? Ela coincide com a média, que foi a média que eu coloquei 0, ok? Se eu pegar no 0,4, que era o desvio padrão, aqui, ó, lembra que eu usei 0,4? Vai ser o quê? O resultado do 0,4 aqui deu 0,6. Se eu pegar menos 0,4, ou seja, um desvio padrão para cá, o que dá o resultado? Da mesma coisa, tá vendo? Ela é uma curva perfeitamente simétrica. Perfeitamente simétrica. Se eu pegar o 0,8 aqui, ó, mais um desvio padrão para cá, vai dar aqui. Se eu pegar menos 0,8, vai dar no mesmo lugar. Então, ela é uma curva perfeitamente simétrica, tá? Indiferente do valor que eu colocar para a média e para desvio padrão, a curva continua mantendo essas propriedades de simetria. Ela continua sendo simétrica, tá? O que vai acontecer? Para calcular a probabilidade de que alguma coisa esteja abaixo dessa curva, eu vou ter que integrar essa curva, tá? É essa a ideia, tá? Eu vou fazer a integral abaixo dessa daqui. Então, se a integral de x ao quadrado já não é muito boa de fazer, a integral de e elevado a menos x ao quadrado é pior ainda,
Tá? Então, essa integral aqui é uma integral chata de fazer. Se eu quiser saber a probabilidade de alguma coisa estar entre, por exemplo, 0 e 0,4, nesse pedaço aqui, eu tenho que saber qual é essa área aqui. Ó. Tem que encontrar essa área aqui. Saber quem é essa área aqui. Ó. Essa areazinha aqui. Ó. Tá? Então, é esse o objetivo da aula de hoje. Nós vamos calcular a integral de áreas abaixo de curvas, sendo essa curva a curva normal, a curva de Gauss, ou a curva da distribuição normal, certo? Bom, então aqui nós temos, então, a função que define a distribuição normal, é sempre essa função, vai ser sempre essa daqui, tá? Sempre essa mesma função, onde a mi é a média, sigma é o desvio padrão, o resto é tudo número, tá? O π é número, o x é o que eu tenho, a variável, né? Eu preciso ter, é o valor da variável contínua, e o resto é tudo o e e o π é tudo número padrão, ok? Então, isso é o molde da distribuição normal. Esta curva aqui é o molde da distribuição normal, tá? Como que é a curva, então? Eu fiz o gráfico lá para vocês verem no sistema e aqui eu trouxe uma pronta, tá? Para vocês verem como funciona. A curva tem o seu pico na média. O pico da curva é na média. Um desvio padrão para cá e um desvio padrão para lá da média, ela é simétrica. Mas não só no desvio padrão. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, entre os desvios aqui, ó, ela também vai ser simétrica. Em quaisquer pontos que sejam equidistantes aqui da média, ó, aqui é a mesma distância da média que aqui, então o valor que vai dar para os dois é o mesmo, tá? Então ela é uma curva perfeitamente simétrica. Quanto mais distante for da média, quanto mais desvios padrões para lá da média a gente tiver, menor vai ser a área, tá? Ou maior vai ser a área se a gente pegar um intervalo grande, por exemplo. Ok? Então, essa é a curva normal. Ela vem da onde? Então, vamos recapitular. A curva normal vem da função densidade-probabilidade da distribuição normal, certo? Ela é o gráfico da função densidade-probabilidade da distribuição normal. Para que serve? Ela serve para calcular a probabilidade de uma variável contínua estar dentro de um intervalo. Qual intervalo? Intervalo definido no gráfico aqui, ou para valores da função da variável contínua, certo? Então, dois parâmetros. O que acontece? O que a gente precisa dessa distribuição normal? Precisamos da área, tá? Eu preciso da área abaixo da função normal. Então, como que eu vou calcular essa área? Primeira coisa que a gente tem que entender. Se eu pegar um intervalo de menos a mais infinito, vou voltar aqui, vou mostrar aqui. Ó, o que acontece com esse gráfico? Deixa eu deixar ele menorzinho. Aqui, ó. Deixar ele bem pequenininho. Ó, o que acontece? Ele tem imagem para qualquer valor. Veja que aqui está no menos 25 de um lado e do outro lado também. Ele vai ter valor para x, imagem, né, resultado, para qualquer valor, qualquer número que a gente imaginar, tá? Entre menos e mais infinito. Ela é uma curva infinita. É uma curva infinita, certo? Bom, sendo ela uma curva infinita, se eu pegar o intervalo de menos a mais infinito e calcular a integral, por exemplo, se eu quisesse fazer isso aqui, ó. Se eu quisesse fazer isso aqui, ó. Tá aqui a curva, né? Vamos lá, vai embora. Se eu quisesse fazer a integral, a área, toda a área aqui, ó. Tudinho, a área. Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer a integral de menos infinito até mais infinito, certo? E aí, a probabilidade de estar entre menos e mais infinito é de 100%. Por quê? Porque se eu pegar todo esse intervalo, eu tenho a área abaixo da curva toda. É isso que está escrito aqui, ó. É isso que está escrito aqui. O intervalo que vai de menos infinito até mais infinito, ou seja, a probabilidade da variável estar entre menos e mais infinito é de 100%, tá? Por quê? Porque é a área da curva toda, abaixo da curva toda. Probabilidade de estar entre menos infinito e a média, aqui, ó, entre menos infinito e a média é 50%. Da mesma forma, probabilidade de estar entre a média e mais infinito também é 50%. Ok? Porque eu vou pegar esse outro pedaço aqui, ó.
Tranquilo? Então, a área sobre uma curva, abaixo dessa curva, ela é definida dessa maneira. A curva inteira me dá 100% da área, a metade da curva me dá 50% da área da curva, 50% de probabilidade da variável acontecer, ok? Características da curva normal. O que nós temos de característica aqui? A curva é simétrica em relação à média e só tem uma moda, tá? Então, isso é característica de uma distribuição normal, tá? Tem simetria em relação à média. Os valores são normalmente distribuídos. Antes da média, eu tenho a mesma quantidade que depois da média, tá? Então, os valores são normalmente distribuídos. Não é isso que isso é. Esse cara não dá para pagar. Tá, ferrou já. Bom, os valores são normalmente distribuídos, tá? Antes da média eu tenho uma quantidade de valores e depois da média eu tenho a mesma quantidade. E na média eu tenho o pico, a maioria dos dados ali, ok? A curva normal apresenta um ponto de inflexão à direita e o outro à esquerda. O que é um ponto de inflexão? Vou pegar aqui. O que é um ponto de inflexão? Imagina que tem uma função assim. Assim, tá? Tem uma função aqui. Essa função aqui, ela tem alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante é os pontos de máximos e de mínimos, tá? Ela tem um máximo local aqui, ela tem um mínimo local aqui e ela tem um outro máximo local aqui. Tá, isso são pontos importantes. Os segundos pontos importantes que ela tem são os pontos de inflexão. O que é o ponto de inflexão? Veja que aqui, ó, aqui tem um outro mínimo, na verdade. Aqui, tem um outro ponto de mínimo. Deixa eu colocar aqui. Mais um ponto de mínimo aqui. Mais um mínimo aqui. Também tem, tá? Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, veja que aqui ela tem uma mudança. Veja que aqui, ó, o que acontece? Ela é uma função crescente, tá? Ela tá crescendo, 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 crescendo. Chega no mínimo, ela passa a decrescer. Decrescente, decrescente, decrescente. Em algum momento, aqui, ela tem a sua concavidade para baixo. Em algum momento aqui, ela passa a ter a concavidade para cima. Esse momento onde ela muda a concavidade é chamado de inflexão. Inflexão. Ponto de inflexão, tá? Onde tem essa mudança na concavidade da função. Então, aqui, inflexão. Aqui tem um outro ponto de inflexão, ó. Veja que ela estava virada para baixo, para cima, perdão, concavidade. Aí, depois, a partir daqui, ela passa a ser virada para baixo. E aqui tem um outro ponto de inflexão também. Estava para baixo, passa a ser para cima. E aí, continua sendo para cima. Então, o ponto de inflexão é onde tem essa mudança na concavidade da função. Tá? A distribuição normal, a curva normal, ela tem dois pontos de inflexão. São eles, um aqui e o outro aqui. Veja que até chegar aqui, ela era côncava para cima. Daqui em diante, ela passa a ser côncava para baixo. E daqui ela volta a ser côncava para cima de novo. Então, ela tem dois pontos de inflexão exatamente nos desvio padrão, ok? A variável pode assumir qualquer valor dentro do intervalo de menos a mais infinito. Ela é infinita para lá e para cá, tá? Posso ter qualquer valor aqui dentro desse intervalo. A variável x na distribuição normal assume o valor que ela quiser. Os valores de y são assintóticos. O que isso quer dizer? Que ela vai chegar aqui tão próximo quanto possível do eixo x, mas ela não toca, tá? Ela vai ficar bem pertinho, vai ficar namorando o eixo x ali, mas ela não toca no eixo x. Nem de um lado e nem do outro, tá? Então, isso é uma assíntota, é uma curva que chega tão próximo quanto possível, mas não toca. Então, eles são assintóticos, tá? Ela tem essa característica de não tocar no eixo x, ou seja, o resultado aqui nunca vai ser zero, tá? Por maior que seja o valor do x, lá nunca vai dar zero ali o valor da imagem. A área que fica entre a curva e o eixo das abscissas, o eixo x, a área amarela ali, ó, a área AB, representa a probabilidade de ocorrer um evento entre os pontos A e B, tá? E é calculada como? É calculada aqui, ficou desconfigurado na imagem, mas é assim, ó. A integral de A até B, lá no AVA de vocês não tá, porque lá eu só vi o PDF, tá? 1 sobre 2π vezes sigma ao quadrado, e elevado a menos x menos μ ao quadrado, sobre 2 sigma ao quadrado, tá? É calculado pela integral.
Então, a gente vai ter que calcular a integral. Opa! A gente vai ter que calcular a integral nesse intervalo para saber. Volte lá, meu filho. Vai ter que calcular a integral nesse intervalo para saber qual é a probabilidade de que x esteja aqui. Certo? É isso a aula de hoje. Tá? Claro que não acabou. Mas, basicamente é isso. Tá? A gente vai ter que focar um pouco nessas integrais malucas aqui. Tá? Então, tenho aqui um primeiro exemplo. As alturas dos alunos de determinada escola são normalmente distribuídas com média 1,60 e desvio padrão 0,30. Então, me deu a média e me deu o desvio padrão. Qual é a probabilidade de um aluno escolhido aleatoriamente medir entre 1,50 e 1,80? Então, o que a gente sabe desse problema? A gente só sabe que tem um grupo de alunos, tá? E que esses alunos têm, em média, 1,60 m, com desvio padrão de 30 centímetros. Escolhendo um aluno aleatoriamente lá, qual a probabilidade de ele medir entre 1,5 m e 1,80 m? Ok? Então, tenho aqui a probabilidade de ocorrência de uma distribuição normal. É a integral de A até B, de 1 sobre 2π vezes sigma ao quadrado, x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Tá? É isso aqui. Aí eu vou substituir a média 1,6 e o desvio padrão por 0,3. Então, eu vou colocar aqui... e os valores que eu quero, né? Eu quero entre 1,5 e 1,80. Quero saber... Basicamente, eu tenho uma curva, né? Aqui. No pico aqui nós temos a média, 1,60. Eu quero saber qual a probabilidade de um aluno que está aqui medir entre 1,50 e 1,80. Ou seja, eu quero essa área aqui, ó. Essa área abaixo da curva normal. Quero saber qual é essa área. Então, eu vou fazer a integral. Integral de 1,5 até 1,8, de 1 sobre 2π, vezes 0,3 ao quadrado, x menos 1,6 ao quadrado, sobre 2 vezes 0,3. Da onde que saiu esses números aqui? O μ eu substituí pela média conhecida, 1,6. O sigma eu substituí pelo sigma conhecido, 0,3, aqui e aqui, tá? Dx. Vamos integrar, então, isso aqui, tá? Vamos lá. Aqui eu vou usar, essa integral aqui é uma integral que analiticamente ela é bem difícil de resolver. Por quê? Porque ela dá como resposta uma função chamada de função erro, tá? Então, tem que fazer expansão em série, tem que fazer um monte de coisa para poder resolver. Aqui eu vou resolver usando um softwarezinho aqui, que é o Wolfram, tá? Cadê ele? Deixa eu pegar aqui, Wolfram. Vou responder usando o Wolfram, tá? Então, como que eu vou fazer aqui no Wolfram para calcular essa integral? Aqui na telinha principal aqui, eu vou colocar o código. O código não é muito bom de fazer, não, tá? É integral. Agora, vou colocar o que eu vou integrar. Eu vou integrar essa função aqui. E elevado... Aqui eu vou escrever ela diferente, tá? Da mesma forma que eu fiz a outra lá para facilitar. É a integral de... Vou colocar mais para cima aqui, senão não vai caber na tela. Integral de 1,5 até 1,8 de e elevado a menos x menos 1,6 ao quadrado sobre 2 vezes 0,3 ao quadrado, raiz quadrada de 2π vezes 0,3 quadrado dx. É isso que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Código é meio chato, mas dá certo. Então, abrir integral, vou colocar aqui o comando e elevado. Agora, o que tem dentro do e lá? Elevado a menos, cadê? Menos x menos μ, x menos 1,6, não pode colocar vírgula, tá? 1,6 ao quadrado, elevado a menos x menos 1,6 ao quadrado, sobre 2 vezes
0,3 ao quadrado. Ponto 3, né? Não posso pôr vírgula. Ao quadrado. Tá aqui. Fiz o E. Fechei o E. Agora a parte de baixo. Raiz quadrada de quem? De 2π. Raiz quadrada de 2π vezes sigma ao quadrado. Vezes... Sigma é 0,3. 0,3 ao quadrado. Tá lá. dx. dx é só para dizer qual é a variável. Agora eu vou colocar o limite. X igual a 1,5 até 1,8. Acho que é isso. É como se estivesse escrevendo ela correndo, corrida, assim, sabe? Em uma linha só. Então, ó, ficou assim. Sempre confere aqui embaixo, ele vai aparecer o que você digitou, né? E elevado a x menos 1,6 ao quadrado, sobre 2 vezes 0,3 ao quadrado, sobre raiz de 2π, 0,3 ao quadrado, que é a mesma coisa que tá aqui, ó, na parte de cima aqui, tá? Que eu separei em uma fração só. Então, é isso, tá? A área é de 37,81% da curva. O que significa esse 37,81? Quer dizer que esse pedacinho aqui, em questão, equivale a 37,81% da curva. Então, a probabilidade... Aqui. Então, a probabilidade de que x... Tem que fazer isso toda vez agora. Então, a probabilidade de que x esteja entre 1,5 e 1,8 é 37,81%. O que nós fizemos? A gente pegou a curva normal desse problema, parâmetros μ e x, μ e sigma, né? A gente queria esse intervalo entre 1,6 e 1,8, esse intervalinho aqui, tá? Esse intervalo entre 1,6 e 1,8, a área desse intervalo aqui é a probabilidade de que x esteja entre 1,5 e 1,8. 1,5. A área abaixo da curva nesse intervalo é a probabilidade de que x esteja nele, ok? Que vai dar 37,81%. Legal? Essa é a ideia, tá? Temos uma função, densidade de probabilidade é a mesma para todos, menos x menos μ ao quadrado, 2 sigma ao quadrado, π sigma ao quadrado. É a mesma função para todos, tá? E a área abaixo da curva normal me dá a probabilidade de ocorrência daquele intervalo, da função naquele intervalo esperado, no caso, 1,5, 1,8, tá? Vamos dar uma praticadinha? Só para... Aqui, ó. O que eu quero? Admitindo uma distribuição normal, com média 0 e desvio padrão 1, tá? Então, essa é a mais simples que tem. Determine a porcentagem abaixo da área para intervalo de 0,1 a 0,3, 0,2 a 0, de menos 1 a 1. Então, como é que é a função mesmo? Eu quero a integral de A até B de E elevado a menos x menos μ, x elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, raiz quadrada de sigma ao quadrado vezes 2π. É isso, né? Então, eu quero que o sigma seja 1 e o desvio padrão seja, e a média seja 0, tá? Vou colocar média igual a 0, sigma igual a 1. Então, vai ficar bem simples, ó. X menos μ vai ficar x menos 0. Então, vai ficar e elevado a menos x ao quadrado. Sobre 2 sigma ao quadrado é 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Raiz quadrada de sigma ao quadrado fica 1 ao quadrado. Então, 2π. É só isso.
elevado a menos x ao quadrado dx, x ao quadrado sobre 2, raiz de 2π dx, tá? Vamos lá. Dá uma praticada. Aqui na primeira... Ah, não é isso. Não é isso. Isso aqui. Aqui na primeira, eu quero que o intervalo vá de 0,1 a 0,3. Então, deixa eu arrumar aqui. Só apagar o que eu não preciso. Eu vou fazer desde o começo, para vocês verem como é que faz, tá? Ver se fica claro aí para vocês como que eu montei ela. Elevado a... Então, eu coloquei a integral, né? Elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Então, menos x ao quadrado sobre 2. Tá ali. E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Isso era o E, já acabou. Agora, sobre raiz quadrada de 2π. Nossa, aqui, ó. Raiz quadrada de 2π. Então, sobre raiz quadrada de 2 vezes π. Tá lá. dx. dx. Aí eu vou colocar os valores do intervalo que eu quero agora. Então, aqui já é integral, tá? Se eu fizer aqui a integral dela, ele calcula. Só que essa aqui não tem intervalo de integração. Então, ele vai me dar lá a função erro, que eu falei para vocês que é o resultado que dá. Agora, eu vou colocar o intervalo. X vai de 0,1 a 0,3, que é o que eu quero. Igual 0,1 até 0,3. Boa, tá ali. Agora ele calcula. Ó, e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, sobre raiz de 2π, de 0,1 a 0,3. Isso vai dar 0,078. 781, vou colocar. Agora, vocês conseguem fazer? Usando o Wolfram? Tentem fazer aí, ver se vocês conseguem. Dá uma brincadinha. É bem simples, ó. Só pegar o código que tá aqui. Deixa eu deixar maior. Pegar o código que tá aqui, ó. Integral e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, sobre raiz de 2π dx. X vai de 0,1. Esses 2 pontos aqui quer dizer que é o intervalo de baixo e o intervalo de cima, tá? O de baixo é 0,1, o de cima é 0,3. Aqui vai ser de menos 0,2 até 0, e aqui vai ser de menos 1 até 1, tá? Para achar o Wolfram, é só colocar lá, Wolfram, se colocar Wolfram no Google, a primeira coisa que vai aparecer é isso aí. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Alguém tentou usar o site lá para fazer? Como é que deu? Olha, o Breno fez. Maravilha. Deixa eu ver aqui. 0,0793 e 0,6827. Vamos ver aqui, ó. Agora é só a gente mudar aqui o intervalinho, ó. De 0, qual que era? Menos 0,2 até 0. Menos 0,2, 0. Vamos ver aqui se rola. Menos 0,2 até 0, deu 0,0793. Muito bem. Então, aqui deu 0,0793. E de menos 1 até 1, só mudar o intervalo. De menos 1 até 1, pá. De menos 1 até 1, oh, meu filho. 68, muito bem, Breno. 0,6827. 6827. Muito bem. Então, o que é isso? Esses valores aqui são a área das curvas. Olha que de menos 1 até 1, aqui embaixo, aqui, nessa segunda parte aqui, eu não consigo mostrar. Aqui, ó, a gente tá piscando aqui, ó. Aqui ele me dá o gráfico, tá? Então, ele faz aqui o gráfico da função e a área é essa aqui. Veja que dá o formatinho da curva normal, ó. Tem aqui o formato da curva normal aparecendo. Bonitinho aqui, tá? Uma partezinha, pelo menos, da curva. Por que deu esse formato? Porque, olha só, o que nós temos aqui é isso aqui, né? A curva normal. De menos 1 até 1, aqui é o 0, né? Que é a média.
é a média de menos 1 até 1, é esse pedaço da curva aqui, ó. Então, ele mostrou exatamente o pedacinho da curva aqui na telinha aqui do aplicador do site. Muito bem. Bom, essa é a forma de fazer, tá? Raiz, usando a integral. Desse jeito, fazendo pela integral, funciona sempre, tá? Se você conseguiu entender fazendo pela integral, vai funcionar em todas as vezes, vai funcionar isso aqui, tá? Fazendo dessa forma pela integral. A boa notícia é que essas integrais aqui, elas já estão pré-calculadas. Então, eu já tenho todos os valores da integral calculados de antemão, tá? Esses valores estão calculados numa tabela, que eu coloquei lá no Ava para vocês, e daqui a pouco eu vou falar sobre ela, tá? Mas antes de falar sobre a tabela, só um detalhe aqui sobre a curva. Como que funciona a curva? Então, a curva, ela funciona assim, ó. Vamos pegar essa verde aqui primeiro, ó, que é essa que a gente fez. Ela sempre vai ter o seu pico na média, tá? Aqui nós temos uma curva com média 0, média 0 e desvio padrão 5. Então, ela sempre tem o seu pico na média e ela vai abrindo simétrica em relação ao desvio padrão, tá? Então, se a média, a parte do biquinho da curva sempre vai estar em cima da média, e quanto maior for o desvio padrão, mais achatada ela vai ser. Então, essa aqui que o desvio padrão é 5, ela é achatada. Essa daqui é 5 não, é 1, perdão, aqui nós estamos vendo a verde. Essa verde aqui, o desvio padrão é 0, e a média 0, o desvio padrão é 1, ela é não tão achatada. Já essa primeira aqui, que a média é 0 e o desvio padrão é 0,2, segue a mesma ideia. Ela tem o pico na média e ela é mais alta, porque o desvio padrão é pequeno, ok? Já essa em azul, ela tem o quê? Ela tem o desvio padrão grande, o desvio padrão é 5. Então, ela vai ser bem achatada, bem achatadona. E essa daqui, a cor-de-rosa, o que acontece? A gente tem a média no menos 2. Então, a média, ela vai sempre ter o pico na média e o achatamento dela vai acontecer de acordo com o tamanho do desvio padrão. Então, curvas com desvio padrão maior, elas são mais achatadas. Curva com desvio padrão cada vez menor, elas vão ser mais alongadas, mais para cima, ok? Mas sempre é assim, o pico é na média, tá? O pico é na média, o desvio padrão vai dizer o quanto achatada essa curva é. O que acontece? Para que a gente não precise calcular a integral todas as vezes, nós vamos a matemática criou uma curva chamada de curva padronizada Z. O que é essa curva padronizada Z? Essa curva padronizada Z é uma curva que vai ter sempre a média no 0, tá? E o desvio padrão vai ser sempre 1, ok? Então, a gente vai pegar uma curva, uma distribuição, que tenha uma média qualquer e um desvio padrão qualquer, e nós vamos transformar em uma curva reduzida, curva normal reduzida. Por quê? Porque as integrais dessa curva reduzida já foram calculadas, tá? E está lá na tabela que nós vamos usar, que é mais fácil de utilizar do que resolver a integral todas as vezes, ok? Como que nós vamos fazer essa conversão? A gente vai usar essa formulazinha aqui. Então, essa é a única fórmula que vocês precisam saber, tá? Z igual a x menos mi dividido por sigma. É a única fórmula que nós vamos usar. Então, para facilitar aí um monte a nossa vida, tá? Em vez de calcular a integral usando a função densidade e probabilidade, nós vamos mudar a variável e transformar ela em uma função reduzida, uma curva normal reduzida, para o qual nós já temos calculadas as integrais todas, ok? Como que eu faço isso, então? Ó, basicamente funciona assim. A gente vai pegar uma curva em x, tá? Nós vamos pegar uma curva em x. Eu quero saber a probabilidade de x estar nesse intervalo aqui, entre x1 e x2. Então, eu vou fazer uma mudança e vou transformar isso aqui para z, tá? Usando essa formulazinha aqui, tá? Saio do x e venho para o z. A probabilidade de que x esteja entre x1 e x2, ou seja, essa área, é igual à probabilidade de que z esteja entre z1 e z2, ou seja, essa área. E essa área aqui nós já temos na nossa tabela, ok? Então, essa áreazinha aqui está pré-calculada. Essa daqui eu teria que integrar para encontrar. Essa é a facilidade que vai acontecer para a gente agora, então. A gente sai de uma distribuição em x, vai para uma distribuição em z, a probabilidade de x é igual à probabilidade de z, se a gente passa por essa transformação aqui, legal? Bom, vamos fazer então o mesmo exemplo,
tá? O mesmo exemplo lá dos alunos. Deixa eu fazer aqui, que eu gosto mais de escrever. Vou fazer aqui, ó. Vamos lá. O que eu tenho aqui, então? A altura dos alunos de determinada escola são normalmente distribuídos com média de 1,60 e desvio padrão de 0,30. Então, eu gosto de desenhar todas as vezes, tá? Por que que eu vou desenhar? Vocês já vão entender que facilita muito se a gente fizer o desenho. Então, eu vou colocar aqui, ó, a reta em X, ok? A média é 1,60. Vou marcar aqui o pico. Ok? Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Tenho essa situação aqui. Essa curva me descreve essa situação aqui dos alunos, que tem altura em média 1,60 e desvio padrão de 0,30. Eu quero saber qual é a probabilidade de um aluno escolhido aleatoriamente medir entre 1,50 e 1,80. A gente já calculou isso antes, lá pela integral, tá? Agora a gente vai fazer aqui pela tabela. Então, eu quero aqui 1,50, 1,80. Aqui, mais ou menos. Então, eu quero essa área aqui, ó. Aqui é a média. E aqui outro intervalo, tá? Eu quero essa areazinha aqui, ó. Essa área aqui, ok? O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou pegar os valores que estão aqui para x, 1,50 e 80, e vou transformar em valores para z. Lembrando que a média é 1,6 e o desvio padrão é 0,3, tá? 1,60 e 0,30. Então, eu vou tirar das x e vou transformar na z. Como que eu faço isso? Olha só. Vou fazer uma curva aqui em z, tá? E vou calcular o correspondente aqui, ó. Na curva em z, a média é sempre 0, certo? Então, eu vou ter o pico aqui no 0. Vou desenhar a curva aqui mais ou menos. Pronto, essa é a curva em z, tá? As duas curvas são equivalentes. Agora, eu vou descobrir o 1,50, aonde que ele vai dar aqui no z. E o 1,80, aonde que ele vai dar aqui no z também. Tá? Aqui eu sei que é 0, sempre vai ser 0. E aqui eu quero descobrir quanto que dá. Então, eu vou calcular primeiro o z equivalente a 1,50, 1,5. Vou pegar aqui, Z1 é o quê? Z, lembrando que Z é x menos mi dividido por sigma. X menos mi sobre sigma. Então, vai ser x, o nosso x ali é 1,5, menos a média, que é 1,6, dividido pelo desvio padrão, que é 0,3, ok? 1,5 menos 1,6 divididos por 1,3. Cadê? Aqui, ó. 1,5 menos 1,6 divididos por 0,3, que vai me dar menos 0,33. Então, aqui é menos 0,33 para Z. Vamos calcular o outro agora. Z2 é a mesma coisa, x menos mi sobre sigma, só que o x agora é 1,80. 1,80 menos 1,60 divididos por 0,3, que vai me dar 0,67. Então, aqui é 0,67, ok? Antes da média é negativo, depois da média é positivo, tá? O que acontece? A curva Z, a curva em Z, já tem todas as integrais calculadas de antemão. Aonde estão os valores dessas integrais? Estão aqui. Deixa eu mostrar para vocês a curva em Z. Vamos pegar lá aqui, Z. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Vou fazer uma fotinha. Aí, pronto. Aqui está a curva em Z, tá? Como que funciona essa curva, essa distribuição em Z? Eu vou procurar aqui o valor que eu achei para Z lá no cálculo, tá? Então, eu achei para Z lá menos 0,33. O que acontece? Essa tabela, ela vai me dar a integral de todos os valores possíveis que eu vou encontrar para Z, até chegar em 3,09, tá? Até em 3,09. Então, eu vou encontrar valores para Z aqui e vou achar o resultado da integral através da tabela. Então, como que eu vou achar o 0,33? O que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui, ela tem uma coluna, a primeira coluna aqui, tá? Nessa primeira coluna, nós temos a primeira casa decimal. Na linha, nós temos a segunda casa decimal. Ficou muito grosso. Na linha aqui, nós temos a segunda casa decimal, tá? Aqui,
nós temos a segunda casa decimal. Então, eu quero 0,33. Vai ser 0,3, tá aqui. E eu vou correr na linha até o 3. 0,33. Tá aqui, ó. Tá vendo? 0,33, ó. 0,33, aonde as duas se encontram, está o 0,33. Ah, prof, mas é negativo. Negativo o valor, lá é menos 0,33. Essa tabela, ela é simétrica. O que isso quer dizer? Então, essa tabela, ela é simétrica. O que significa essa simetria? Deixa eu abrir aqui. Essa tabela, ela é simétrica, tá? O que é essa simetria? Olha só. O que eu tenho aqui? Ela vai me dar o valor da metade da área da curva, tá? Ela não me dá o valor da curva inteira. Ela sempre vai me dar a metade da curva. Então, se eu procurar lá 0,33, o que eu estou procurando na tabela? Estou procurando isso aqui, ó. 0,33. Aqui, por exemplo, o que eu encontrei lá? Eu encontrei 12,93, né? Encontrei aqui, ó, 0,33 deu 0,1293. O que significa? Significa que essa área aqui, que vai de 0 até 0,33, equivale a 12,93% da área total da curva. Tá? Então, o 0,33 lá significa isso aqui, que esse pedaço que vai de 0 até 0,33 equivale a 12,93%. Lembra que eu falei para vocês que a curva é simétrica? Então, indiferente se ele está para lá do zero ou para cá do zero, é o mesmo valor. Então, esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui, equivale a 12,93% da curva total. Agora eu vou procurar 0,67. Deixa eu escrever aqui. Agora eu vou procurar 0,67. 0,67. Eu venho aqui 0,6, tá aqui, ó, e vou lá na coluna e procuro 7, tá aqui, ó. 0,67. Onde os dois se encontram é o valor. Aqui, ó. Tá vendo? 0,6. Deixa eu ver se eu consigo marcar com a régua. Isso, aqui, ó. 0,6. Tá lá, e vou até o 7, 0,67 deu 24,86. O que significa isso? Significa que esse pedaço aqui equivale a 24,86% da curva toda. Ok? Então, ele vai calcular sempre da metade da curva, de 0 até aquele valor que eu encontrei. De 0 até Z. De 0 até 0,67, o valor da integral, se eu fosse calcular a integral de E elevado a menos x ao quadrado sobre 2, ia me dar o valor de 24,86. Para isso que serve a tabela, para não precisar calcular a integral. Ok? Então, como que eu faço? Por isso que tem que desenhar, por isso que tem que fazer a curva. Por quê? Porque eu queria essa área. Eu queria essa areazinha aqui, eu quero essa, tá? Só que essa eu tenho que integrar, eu não quero integrar. Então, vou transformar para Z. Transformei para Z. Quando eu transformo para Z, o que eu faço? Eu vou procurar lá na tabela Z o valor correspondente ao resultado que deu em Z ali quando eu fiz a conversão, essa transformação. 1,5 equivale a menos 0,33Z. 1,80 equivale a 0,67Z. Então, eu venho na tabela, vou procurar o 0,33. 0,33 tá aqui, ó. 0,33. Aqui, ó. 0,33. Deu 12,93. Tabela Z só funciona para curva normal. Só funciona para curva normal reduzida. Só para quando eu fiz a transformação de x para Z. Só vai funcionar para isso. Ela calcula a integral só da curva normal reduzida, dessa transformação que foi feita aqui, tá? Vamos lá. Então, eu venho e encontro o valor correspondente. Aqui é 12,93. Por isso, tem que desenhar, para saber que pedaço exatamente você quer. Porque ela sempre calcula de 0 até Z. De 0 até o Z encontrado. Então, 0,33 vai ser a integral daqui até aqui. E 0,67 vai ser a integral daqui até aqui. Não importa se deu positivo ou negativo. Ok?
Como que eu faço para saber, então, a probabilidade agora? Agora facilitou, né? Ó, o que acontece? A probabilidade de que x esteja entre 1,50 e 1,80 menor que x é igual à probabilidade de que z esteja entre menos 0,33 e 0,67. Como que eu vou encontrar? Vou somar os dois, né? É 12,93% mais 24,86%. Pronto. 12,93 mais 24,86, 12,93 mais 24,86. Vai dar 37,79. 37,79%. Essa área aqui. A gente já fez essa integral antes. Não sei se está aqui. Não, não está aqui. Tá no PowerPoint aqui. Ó, essa integral a gente já fez antes aqui, ó, é a mesma. O PowerPoint hoje não tá me ajudando muito. Aí. Tá aqui, ó. Essa daqui, tá? Ó, deu 37,81. A gente calculando pela integral. Calculando pela curva, ali, somando, igual a gente fez agora. Somando aqui, ó, 37,79, tá? Dá uma aproximação bem, bem boa. O corretíssimo, perfeitíssimo é pela integral, claro. Mas a aproximação que dá aqui é bem, bem, bem boa mesmo, tá? Ok? Então, fazendo aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que ficou no slide para vocês aqui. Calculei o Z1, calculei o Z2. Aqui deu 0,33, 0,67. Aí eu vou somar as duas áreas, esses dois valores veio da tabela, né? Esse daqui e esse daqui veio da tabela. Esse aqui equivale a 24,86 da curva. Aquele outro equivale a 12,93% da curva. E somos dois, tenho lá o valor da probabilidade, tá? Então, a probabilidade de que de que x esteja entre 1,50 e 80 é de 37,79%. Então, qual que era a pergunta lá? Escolhendo um aluno aleatoriamente, qual a probabilidade que ele esteja entre 1,50 e 80? A probabilidade é de 37,79%, ou 37,81, como a gente viu lá no outro caso. Legal? Vamos fazer mais um aqui, ó. A altura dos alunos de uma... Então, é o mesmo problema, né? Mesmo problema. A altura dos alunos de uma turma, escolhida tem entre 1,60 e média de desvio de 1,60 e desvio padrão de 0,30. Qual é a probabilidade de que um aluno escolhido aleatoriamente meça menos que 1,48? Então, eu gosto sempre de fazer o gráfico, tá? Porque fica fácil de entender pelo gráfico. Então, eu começo aqui, vou colocar 1,60, tá? Esse é em X. E vou colocar aqui o picozinho lá. Vou fazer já o de Z também. O de Z, aqui no 1,60 vai ser 0. E já vou fazer o pico aqui para facilitar, tá? Então, vou fazer aqui a curvinha, mais ou menos isso. A curvinha, mais ou menos isso, tá? Agora, eu quero saber qual é a probabilidade de um aluno escolhido aleatoriamente medir menos que 1,48. Então, 1,48, vou colocar aqui, 1,48. Menos que 1,48 é essa galerinha aqui, ó. Do final aqui da curva, ó. Do começo, né? Da curva. Esse pessoalzinho aqui, ó. Então, eu quero essa área, tá? Quero essa área da curva. Então, eu vou achar o correspondente Z para ela. Aqui, ó. Um Z correspondente. A fórmula é a mesma. Z igual a x menos mi sobre sigma. Lembrando que mi é 1,6 e o sigma é 0,3. 1,60 e 1,30. E 30 centímetros, né? Então, Z vai ser x menos mi dividido por sigma. O x aqui é 1,48. O mi é 1,6. Por desvio padrão, que é 0,3. Então, vai ficar menos 0,40. 0,40. Agora, eu vou vir na tabela Z. Na tabela Z aqui, e vou procurar o 0,40. Ó, 0,4 tá aqui embaixo. Vou pegar esses 15 aqui. 0,4, a segunda casa decimal é 0. Então, 0,4, 0. 0,40 vai dar 15,54.
15,54. Então, aqui, esse valor aqui é menos 0,4, né? 0,40. E essa área aqui equivale a 15,54% da curva. Opa, perdão. Não é isso não. Não é isso não. Essa área aqui equivale a 15,54. Tá? Lembrando que a tabela Z, ela mede de 0 a Z, ok? Então, essa área aqui é 15,54%. É sempre de 0 até o valor. De 0 a 0,4 vai dar 15,54, tá? Esse pedaço é 15,54. Não é esse que eu quero. Não é esse que eu quero. Eu quero esse daqui, ó. Quero isso aqui. Não quero aquela dali. O que que eu sei? Eu sei que a metade da curva toda, isso aqui tudo é 50% da curva, ok? Então, se eu tenho essa daqui e eu quero essa daqui, eu preciso descontar de 50%, ok? Então, deixa eu escrever aqui, ó. A probabilidade de que x seja menor que 1,48 é igual à probabilidade de que z seja menor do que menos 0,4. Que é quanto? Esse pedaço aqui que eu não quero é 15,54. Então, eu vou fazer a diferença. É 50% menos 15,54%. Tem que descontar de 50%, porque a metade da curva é 50%. Ok? Lembrando que o que eu encontro na tabela vai de 0 a z. Sempre de 0 até o valor. Então, esse pedaço é o que ela me deu. E esse pedaço vermelho é o que ela me deu. Esse daqui é o que eu quero. Então, eu tenho que descontar de 50%, tá? 50 menos 15,54 vai me dar 34,46. Então, esse pedaço aqui é 15,54, esse pedaço aqui é 34,46% da área total dessa curva aqui. Legal? Então, é igual a 34,46% a probabilidade de ter um aluno com menos do que 1,48. Entenderam? Por que tem que descontar? Porque sempre que você medir na tabela é de 0 até Z. De 0 até aquele valor. Ok? Então, tá aqui. Não, essa área ali é 15,54. O total da área é 50%. Então, eu tenho que descontar, né? 34,46%. Vamos fazer mais um com esse mesmo esquema aqui? Só para ficar bem claro. Ó, pegar um aqui para vocês fazerem. Qual a probabilidade de um aluno aleatoriamente escolhido medir, vamos colocar aqui uma letra C, mais que 1,80. Então, qual a probabilidade de um aluno aleatoriamente escolhido medir mais que 1,80? Então, tem que primeiro fazer a conversão. É simples. Pega o 1,80 e converte. Z é igual a 1,80 menos 1,60 divididos por 0,3, né? 1,8 menos 1,6 dividido por 0,3 vai dar 0,67. 0,67. A tabela Z ela só tem 2 casas decimais, tá? Então não adianta colocar mais casas aqui, porque não tem necessidade, não vai encontrar na tabela mais do que 2 casas. Então é 0,67. Então aqui a gente vai colocar 0,67. 67, ok? De novo, 1,8 menos 1,6 divididos por 0,3, 0,67, exatamente. Aí eu venho aqui na 0,67, 0,67, 24,86. A gente já tinha procurado esse valor, né? 24,86. Então, essa área aqui equivale a 24,86% da curva.
tá? Eu quero essa área? Não, eu não quero essa área. Eu quero a areazinha, a outra aqui. Eu quero essa área aqui. Quero essa, né? De acordo com a primeira curva, eu quero essa área aqui. Então, eu vou descontar de 50%. A probabilidade de que x seja maior que 1,8 é igual à probabilidade de que z seja maior que 0,67. Ou seja, vai ser 50% menos 24,86%. 50 menos 24 me deu, 86, deu 25,14. Muito bem. 25,14%. Legal? Essa é a ideia, tá? Ficou bem mais fácil agora, né? Bem mais fácil agora do que estava no começo da aula. Mas a ideia por trás é toda aquela que vocês viram antes lá. A tabela é uma simplificação e é uma simplificação maravilhosa. É uma simplificação excelente. Vamos fazer mais uns aqui. Agora é outra, né? Admitindo uma distribuição normal com média 7,5, desvio padrão 1,2. Determine a porcentagem da área para os valores menores que 6,2. Então, deixa eu pegar aqui. Sempre é bom desenhar, digo e repito, né? Porque desenhando a gente não erra nunca. Então, aqui é 7,5, tá? E em Z, aqui vai ser 0. 0. Ok? Vou fazer aqui a curva, mais ou menos. Pronto, tá? Vamos lá. Eu quero menos que 6,2. Então, eu vou desenhar aqui, 6,2 vai estar aqui. 6,2, eu quero essa areazinha aqui. Ok? Na Z, isso vai ser quanto? Então, eu vou ter que encontrar. Qual que é o Z equivalente a 6,2? Lembrando que a média é 7,5 e que o desvio padrão é 1,2. Quanto que dá o Z ali, pessoal? Z é igual a x menos mi dividido por sigma. É como se fosse uma receita de bolo, é tranquilo, tá? O que você faz? O que vai aparecer no problema? Vai aparecer ali para vocês a média e o desvio padrão. A média é tanto, o desvio padrão é tanto e é uma distribuição normal. São as informações que você precisa, tá? Tem a média. Média 7,5, desvio padrão de 1,2. Desenha, tá? Faz o desenho. Vê que parte da curva que a gente quer. Eu quero menor do que 6,2. Então, eu quero essa partezinha da curva aqui. Qual que é essa área? Essa área é quanto por cento da curva total? Então, o que eu vou fazer? Vou integrar. Não vou integrar. Vou fazer a mudança de variável de x para z, tá? Como que eu faço essa mudança de variável? Colocando aqui nessa... meu problema? Deixa eu ver, Lorena. Faço as tabelas, sei o que usar. Pois é, a matéria da... quando vai fazer em casa, depois. Mas aí volta, assiste o vídeo e tal. Vai estar sempre lá. Eu tenho no meu canal lá do YouTube vários exemplos de distribuição normal, tá? Só o exemplinho, assim, focadinho. Vou mandar depois no grupo para vocês. Vamos lá, então. Ó, agora eu faço a mudança de variável. Por exemplo, é na prova. Na prova, geralmente é quando vem as dúvidas, né? Então, eu vou fazer aqui a mudança de variável de x para mi, tá? Por que eu faço essa mudança? Para não ter que integrar. Mas, assim, se vocês pegarem a manha de fazer a integral através do software lá, como eu mostrei para vocês, também vai dar certo, tá? Se vocês conseguirem, se vocês conseguirem entender o sistema de fazer a integral pelo software, vocês podem usar na prova aquele software tranquilamente, tá? Mas não precisa, porque pela tabela também dá super certo, tá? Vamos lá. Não vou integrar, vou fazer a mudança de variável. Então, vou pegar lá, x é 6,2. Menos mi, que é 7,5. Dividido por sigma, que é 1,2. Ok? 6,2 menos 7,5 dividido por 1,2 vai dar menos 1,08. Então, o z aqui é menos 1,08. Tá? Menos 1,08. Esse é o valor de z. Beleza. Achei o z. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá na tabela, tá? O que eu quero? Eu quero essa área aqui, ó. Continua sendo a mesma. Quero isso aqui, ó. Ok? O que a distribuição normal me diz? Que a probabilidade de que x seja menor do que 6,2 é a mesma probabilidade de que z seja menor do que menos 1,08. Ok?
É igual. A probabilidade é igualzinha, tá? Muito bem. Ok. Agora eu vou lá na tabela Z. Vou lá na tabela Z e vou procurar lá 1,08, né? Então, venho aqui, 1,0, tá aqui, ó, 1,08. 1,08. Tá aqui. Fica 0,3599. Confere, ó. 1,0 até o 8, 0,3599. O que é esse 3599? Esse 3599 é essa área aqui, ó. Porque a tabela Z calcula a integral de 0 a Z. Então, isso aqui é 35,99% dessa curva. Esse pedaço aqui. Eu não quero esse, eu quero esse daqui, ó. Esse outro pedaço aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descontar de 50%, ok? Eu faço desconto. Então, vai ser 50%, que é a curva toda, menos a área que eu encontrei, porque não é aquela que eu quero, é a outra. Então, menos 35,99%, ok? 50 menos 35,99 vai me dar 14,01. 14,01%. Então, essa área aqui é 14,01. Lembrando que se eu somar as duas aqui, ó, se eu fizer essa área mais essa área, tem que fechar os 50%, ok? Porque é a metade da curva toda. Beleza? Então, a probabilidade que eu estou procurando é 14,01%. Legal? Vou pegar mais um aqui. Menores que 7,85. Tá? Mesma coisa. Menores que 7,85. Vamos desenhar. Faz o desenho, faz a linha, marca a média, 1,6, e faz a curva. 1,6 não, é 7,5 nessa aqui. Com a outra na cabeça. 7,5 e faz a curva. Pronto, tá aqui a curva, tá? Já vou fazer a curva em Z também, que já facilita. Marco 0 e já faço a curvinha aqui. Ok? Quando você tiver já segurança, não precisa fazer duas curvas, tá? Eu faço as duas aqui porque eu acho que fica bem fácil de enxergar quem é quem aqui, tá? Mas quando você já estiver seguro, não precisa fazer as duas, não. Aqui o 0, tá? Sempre bom colocar o 0 certinho. Maiores do que 7,85. Maiores do que 7,85. Então, vou marcar aqui o 7,85. 7,85. E eu quero os maiores. Aonde estão os maiores? Aqui. Esse pedacinho aqui. Ok? Então, eu quero essa área. Tem que achar o Z correspondente aqui. Qual que é o valor de Z correspondente aqui? Aqui é X, aqui é Z. Qual que é o Z correspondente aqui? Usando aquela fórmula, Z igual a X menos Mi sobre sigma. Lembrando que o Mi é 7,5 e o sigma é 1,2. Tá? Daí vai lá na tabela. Deixa eu deixar a tabela aqui. Vamos lá. 7,85 menos 7,5 dividido por 1,2. Deu 0,2. 91666. Ok, a gente vai usar duas casas só. 0,29. Feito isso, aqui é 0,29. Achou o valor. Fechou. Essa é a primeira parte. Aí, é bom escrever. Eu gosto de escrever para ficar fácil de entender o que acontece. A probabilidade de que x seja maior que 7,85 é igual à probabilidade de que z seja maior do que 0,29, ok? Então, a probabilidade de que x seja maior que 7,85 é a maior probabilidade de que z seja maior que 0,29. Eu quero ainda essa área aqui, ó. Eu quero essa. Aí, eu vou lá na tabela Z. 0,29. 0,29, 0,2, tá aqui. 029. 029, tá aqui, ó. 11,41, certo? 11,41. Então, o que é esse 11,41? 11,41 é essa área aqui, ó, que vai de 0 até 0,29. Isso aqui é 11,41, tá? É a área que vai de 0 até 0,29. Sempre a tabela Z calcula de 0 a Z.
Sempre assim, tá? Eu não quero essa área aqui, eu quero essa outra. E eu sei que a metade da curva toda tem 50%. Então, eu desconto. Probabilidade de que x seja maior que 7,85 é a mesma probabilidade de que z seja maior que 0,29, que é o quê? A curva toda, 50%, menos aquela areazinha ali que eu encontrei, 11,41%. 50 menos 11,41 vai me dar 38,59% da curva. Legal? Não é tão difícil, né? Mas tem que ter essa sacada de desenhar certinho e entender o que a tabela está dizendo para a gente. A tabela sempre vai medir de 0 a z, de 0 até o número que a gente encontrar ali, certo? Vamos pegar mais um. Entre 6,4 e 7,2. Entre 6,4 e 7,2. Esse é meio xaropinho. Entre 6,4 e 7,2. Ó, faz aqui a curva. Vamos marcar o 7,5. Tá aqui. Fazer a Z também. Marca aqui. Pronto. Aqui é 0. Nossa, ficou torto. Aqui é 0, tá? Muito bem. Agora eu vou colocar aqui o que eu quero, entre 6,4 e 7,2. Se aqui tá o 7,5, então vai ser aqui assim, ó. 7,2, 6,4. Então, agora eu quero essa área aqui, ó. Ok? Esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho. Primeiro passo é achar todos os z's correspondentes. O z correspondente a 7,2 e o z correspondente a 6,4, tá? Tem que achar o z daqui e o z daqui, desse primeiro ponto e desse segundo ponto. Tem que achar os dois. Isso aqui é x, isso aqui é z. Primeira coisa, então, é isso. Lembrando que a média é 7,5 e que o desvio padrão é 1,2. Z igual a x menos mi sobre sigma. Ok? Então, achem lá o z de 6,4 e achem o z de 7,2. Achou o z, aí a gente vai fazer juntos aqui, porque aqui eu vou ter que ver as duas integrais lá na tabela, tanto a de um quanto a de outro. Só que aí eu vou fazer diferente do que descontar de 50%, tá? Vai dar uma diferencinha ali na hora de procurar, de montar a solução só. Que o valor é o mesmo, né? O z e o valor da tabela é sempre igual. Vou fazer 6,4, opa, 6,4. 6,4 menos 7,5 divididos por 1,2. Esse é o Z1, primeiro Z ali. Deu menos 0,91. 92, né? Porque 9166 menos 0,92. 92. Lembrando que tem que dar negativo mesmo, né? Porque tá antes da média, antes do zero. E o de 7,2... Quanto que deu? 7,2 menos 7,5 sobre 1,2. Deu esse outro. 7,2 menos 7,5 divididos por 1,2 tem que dar isso, menos 0,25. Então, aqui deu menos 0,25. Ok, deixa eu arrumar melhor aqui. Menos 0,92. Aqui deu menos 0,25. E aqui é o zero, ok? E eu quero essa área aqui. Quando eu vou lá na tabela Z, o que vai acontecer? Se eu calcular o 0,25, eu vou ter qual área? Se eu olhar aqui 0,25 aqui, 9,87%. Então, 9,87% é esse pedacinho aqui, que vai de 0 a 0,25. Esse pedaço é o 9,87, certo? É sempre de 0 a Z. De 0 a 0,25 é 9,87, tá? Então, é esse pedacinho da curva aqui. Deixa eu escrever maior. Então, é esse pedacinho aqui. Esse pedaço aqui é 9,87%, ok?
Se eu calcular o de 0,92, se eu calcular o de 0,92, vamos lá, 0,92. 0,92 dá 3,212, aqui, ó. 3,212. Então, é esse pedaço da curva todo aqui, isso tudo aqui, equivale a 32,12% da curva, ok? Então, é sempre de 0 até aquele valor. De 0 a 0,92, 32,12. Era exatamente a diferença entre eles, tá? A diferença entre um e o outro. Então, como é que eu faço? A probabilidade de que x esteja entre menos 0,92 e menos 0,25, opa, 6,4. Isso aqui é Z. Quer dizer, probabilidade de que x esteja entre 6,4 e 7,2 é igual à probabilidade de que Z esteja entre menos 0,25, 0,92 e 0,25. Que vai ser quanto? É a área grande menos a área pequena. Eu quero a diferença entre elas, né? Área grande menos a área pequena. Então, vai ser 34,12% menos 9,87%. 9,87. 34,12 menos 9,87 vai me dar 24,25%. Então, aqui fica 24,25%. Esse pedaço aqui equivale a 24,25% da curva toda. Legal? Entenderam, galera? Entenderam o esquema? O problema maior é desenhar. Desenhar e o desenho ficar perceptível, assim. Você tem que entender o que está acontecendo através do desenho. Se você faz o desenho e ele fica assim, legível o teu desenho, é fácil calcular, tá? Mas tem que pegar provavelmente você usou 0,91. Aos custos de 0,91 deu 31,86. Ok, Vinícius perguntou o quê? 22,5? Aonde? Aonde, Vinícius? Onde que não deu boa? 22,25. Aonde? 32, não sei, fiz aqui. Só se eu apertei errado. 32,12, é isso? 0,92. 32,12 menos 9,87. Opa, 9,87. De 2,25. Muito bem, foi exatamente o que eu disse. Obrigada, Vinícius, pela ajuda. 22,25. Então, 22,25%. Muito obrigada. Não, é tranquilo. Não é assim, é aquilo que eu disse. Tem que desenhar com cuidado e entender o seu desenho. Desenhou, entendeu? Fechou. Desenha, faz a curva. Qual parte que eu quero? Eu quero essa parte. Aí, qual parte que a tabela me dá? A tabela me dá essa. Então, é subtrair, somar, coisinha assim, certo? Vamos fazer mais um. Entre 6,6 e 7,5. Ah, esse tá fácil, hein, gente? Esse tá facinho. Entre 6,6 e 7,5. Vou deixar vocês desenharem, tá? Ó, só começar aqui a ideia. 7,5 é a média. Tá aqui. Curva. E 0 aqui para Z. Ah, eles não é bem isso, não. Mentira dele. Não é isso aí, não. Olha que lindo que fica. Nossa. Vou guardar. Guardar essas telinhas aqui. Ficou muito bonita. 0. Pronto. Ó, x
e Z. Eu quero entre 6,6 e 7,5. Então, entre 6,6 e 7,5. Vou pôr a tabela aqui para vocês. Tá bom. Então, primeira coisa, desenho. Vamos praticar a nossa arte de desenhar. Entre 6,6 Sem desenho fica muito difícil de fazer, né? Não dá para visualizar, parece. Não dá para visualizar, porque é um pedaço de uma área, né? Então tem que desenhar aqui, ó. 7,5, 6,6. Tá aqui, ó. Eu quero esse pedacinho aqui. Certo? Entre 6,6 e 7,5. Aí eu vou achar o Z aqui correspondente ao 6,6. Como que eu acho o Z? Fazendo aquele cálculo. Z igual a x menos mi dividido por sigma. O x é 6,6, o mi é 7,5 e o sigma é 1,2, né? 6,6 menos 7,5 divididos por 1,2, que vai dar menos 0,75, ok? Então, aqui é menos 0,75. E eu ainda quero a mesma área, quero essa aqui, né? Veja que beleza. Quando eu vou lá na tabela Z e calculo o Z referente a 0,75 aqui, ele me dá 27,34%. O que é o 27,34%? É a área que vai de 0 até Z. De 0 a 0,75. Então, essa aqui é exatamente a área que eu quero. 27,34%. Ok? Não precisa nem descontar de 50 nem de nada. Se o desenho estiver certinho, ó, como tá aqui, é aquela área. E lembrar que é sempre de 0 até Z que vai o valor do teu cálculo. Sempre nessa posição ali. De 0 até o valor. Feito, resolvido. Legal? Vamos ver o que mais que tem. Ó, 7,5 e 8,3. Eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês não ficarem muito cansados hoje, mas não faz hoje, faz amanhã. Pega amanhã lá, 2 minutos do dia. Deixa eu ver, Eliseu, na verdade, acho que é até primeiro desenho. Não, dá para usar. Eu gosto de fazer essa mudança, tá? Assim, aquilo que eu digo, quando você já tá com experiência, faça só um. Eu gosto de fazer 2. Eu sou professora, eu gosto de fazer bem explicadinho. Então, eu faço os 2 desenhos. Mas quando você já está experiente no assunto, que você já entendeu a dinâmica de só mudar o valor aqui, colocar menos 0,75 e aqui 0, por exemplo, se você entendeu essa dinâmica, não precisa fazer outra, tá? Eu gosto de fazer outra porque, para mim, fica muito mais claro, tá? Porque eu sou de exatas, eu preciso ter ali o número certinho e tal. Mas se você já entendeu essa dinâmica e não precisa, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas assim, faça mais algumas vezes com 2, até ficar bem experiente. Até porque na próxima aula, a gente vai partir da área para achar o Z. Então, nós vamos olhar a tabela de trás para frente, digamos assim. Tá? Então, é importante que você entenda bem a tabela, o que ela diz. O que vai piorar? Tá? O que vai piorar para as próximas aulas, para a próxima aula? Então, para hoje não tem lista, tá? Eu não deixei, eu vou fazer menos lista esse bimestre, que ninguém merece ficar fazendo lista. Então, não deixei lista para hoje, vou fazer uma lista só das 2 aulas de normal. Eu vou deixar esses 3 últimos aqui para vocês fazerem, tá? Para praticar. Mas não faz hoje, faz amanhã. Amanhã ou depois, que daí já esqueceu um pouquinho, daí você vai olhar, ixi, como que é isso? Não sei. Aí vai dar aquela olhada e não vai lembrar, mas aí pratica um pouquinho que vai. Beleza? Vou deixar esses 3 aqui para vocês fazerem. O que vai piorar, tá? Porque o Eliseu falou que esse é só a praia. O que pode piorar? O que pode piorar é o seguinte: você tendo um intervalo, você tendo a probabilidade, você quer saber qual o valor naquele intervalo, isso pode piorar. Ou seja, eu já tenho a área, eu quero encontrar o x. A gente vai fazer isso aqui invertidamente, aqui, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças também. E o que pode piorar é que a gente pode ter que calcular a média do desvio padrão. A partir de uma amostra, por exemplo, tá? Pega ali uma amostra, tipo, sei lá, 10 contas de um banco
tem na sua... Daí coloca lá o valor dos saldos das 10 contas, por exemplo, tá? E daí você tem que encontrar a média, o desvio padrão daquela amostra, para depois fazer a distribuição normal. Por exemplo, isso é uma coisa que pode piorar. Aí a gente vai relembrar como que calcula a média de desvio padrão na HP, que vocês devem ter visto já. A gente já viu em outras aulas, mas talvez esqueceram e tal, então a gente vai relembrar. Então pode ser que tenha que calcular a média de desvio padrão, e também o que pode acontecer é, sabendo que a probabilidade é tal, qual é o valor do X. Então a gente vai fazer essa volta, sair do Z e chegar no X. Tá? É só isso que piora. Mas, na verdade, a ideia da distribuição normal é essa. É você ter uma curva e calcular a área abaixo de uma curva. Para não ter que fazer a integral, a gente usa a tabelinha. Legal? Então, deixar os 3 para vocês praticarem aí no fim de semana, no feriado. Se vocês estiverem cansados de maratonar a série, vamos dar uma olhadinha nas 3 últimas ali, tá bom? Daqui a pouco mais eu vou deixar união soma. Isso, união você vai pegar os dois. Vai pegar, tipo, aqui. Na união vai ter 2 intervalos. Vai ser aqui e aqui. Aí você vai calcular esse e somar os 2. Beleza? Aí, quando vocês puderem, essa semana, durante a semana, dá uma olhadinha nesses 3 que ficou aí. Daqui a pouco mais eu vou baixar já essa aula e daqui a pouco eu já vou subir no YouTube e já aviso, já mando para vocês, tá bom? E não tem lista, hoje tá liberado, vocês podem descansar aí no feriadão. Tá, beleza? Alguma pergunta? Algo que vocês queiram dividir comigo? Alguma indicação de série pro feriado? Leitura? Olha, eu tenho... Eu uso... Eu vou mostrar para vocês aqui qual que eu uso para preparar as aulas. Eu uso esse aqui, ó. Ele é bem bom. É bem simples, assim. Tem esse, eu já mostro. Deixa eu pegar aqui. Tem esse e tem esse aqui, que também é bom. Esses 2. Deixa eu ver a câmera aqui só um pouquinho. Deixa eu parar aqui a gravação.